Olá, nobres colegas. Bom, neste vídeo eu vou mostrar um passo a passo de como realizar esta construção aqui no GeoGebra. De que é que se trata inicialmente, né? Essa construção é relativa a progressões aritméticas. Então, você vai informar aqui, por exemplo, o primeiro termo da sua progressão, digamos que é 5. A razão, digamos que é 2. A posição do termo que você quer calcular. Suponha que você quer calcular o 10º termo dessa progressão. Você digita o 10, vai dar Enter. E ele vai aparecer aqui, ó. Então o termo A10 vai ser o 23. Ao clicar nesse botão reiniciar, zera tudo, começa tudo de novo. Então você pode colocar aqui um novo termo, pode ser negativo. Pode colocar aqui uma razão fracionária, por exemplo, 1/2, tá certo? 1/2. Aqui a posição do termo que você quer, pode ser o 11º. Dá Enter. Então ele vai mostrar aqui, ó, que o termo que está na posição 11, o 11º termo é -4, tá bom? Então, reiniciando, você tem de novo aqui tudo em branco, né? Você pode trabalhar novamente uma nova progressão. Nós vamos construir isso aqui tudo do zero. Então, para isso, eu vou colocar aqui em arquivo, tá? Novo, tá certo? E aqui eu vou colocar não gravar alterações. Bom, aqui eu vou ocultar os eixos e vou ocultar a malha, tá? Que eu não vou precisar. Agora o que eu preciso para aquelas caixas, né? Para fazer a construção, o que eu preciso? Eu preciso vir aqui no campo entrada, né? Então legenda, vou colocar aqui primeiro termo, né? Só que eu tenho que ter um objeto vinculado, eu não criei nenhum objeto ainda. Então isso aqui não vai dar certo por enquanto, eu vou cancelar. Então primeiro eu vou criar aqui um número, tá certo? Número, que eu vou chamar esse número de primeiro termo, tá certo? E do Enter, né? Então, criar controle deslizante, primeiro termo. Aqui, ó, eu vou deixar de exibir aqui. Pronto, mas o primeiro termo está aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Agora sim, eu vou no campo entrada, seleciono aqui, clico. Qual a legenda que eu vou colocar aqui? Vou colocar em maiúsculo, primeiro termo, tá? Objeto vinculado, eu vou vincular o objeto que está ali, que é o primeiro termo que está aqui na janela de álgebra, e vou dar OK, tá? Então perceba, ele está assumindo um valor 1 aqui, porque aqui, ó, eu tenho o primeiro termo igual a 1. Mas aqui eu posso trocar isso aqui por 10, dou Enter, e aqui na janela de álgebra já vai trocar o valor do primeiro termo, ó. Se eu clicar de novo e apagar e botar 1000 e der Enter, vai alterar aqui também sem problema nenhum, tá? Então eu posso apagar aqui, beleza. Deixa eu cancelar aqui porque eu deixei selecionado aqui, né? Vou dar ESC, tá? O que eu vou fazer agora? Então o primeiro termo está aí. Agora eu preciso da razão, né? Então vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, só que eu tenho que criar um número razão aqui. Então vou escrever aqui em campo entrada razão e dou Enter, tá? Razão não é isso aqui que eu quero. Eu quero só um número que eu vou chamar de razão. Então vamos lá. Razão. Posso até botar sem o hífen, não tem problema nenhum, né? Eu não quero esse comando aqui. Deixa eu colocar só RAZ para ver o que acontece com R minúsculo, tá? Pronto. RAS. Criar controle deslizante. Pronto. Função inválida, por favor, entre com a função explícita em Z. Ok, beleza. Mas enfim, aqui deu certo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então ele já criou aqui, ó, razão que vai ser esse número RA aqui. Não importa o nome que você dá aqui, importa você saber cada coisa que está sendo trabalhado. Então vamos aqui, ó. Campo de entrada, clica de novo na janela de visualização. Aqui eu vou botar a legenda como sendo razão, tudo maiúsculo, razão, tá? Objeto vinculado. Quem vai ser o objeto vinculado? Vai ser o RA ali. Vou dar OK. Então a razão ali está 1. Conforme eu mudar essa razão, você vai notar que na janela de álgebra vai mudar também. Então aqui, ó, é independente, tá? A gente pode colocar qualquer número aqui que ele vai modificar com certeza. Aqui eu vou deixar de exibir aqui esse controle deslizante que não precisa, tá? E agora o que eu vou fazer? Então já tenho aí a razão, já tenho o primeiro termo. Então eu tenho as duas coisas que eu preciso, né? Por enquanto. Deixa eu ver aqui.
Vou desmarcar essa caixa de fixar objeto, porque eu quero mover mais para cá, tá? Aqui, clica com o botão direito, desfixar aqui, pronto, vou botar aqui a razão. Você pode vir aqui em propriedades, texto, você pode botar grande, você pode colocar médio, pode colocar a cor do que você quiser aqui, azul, pode o estilo aqui do texto básico, cor, né, que eu já falei, estilo, certo? Posição. Então tem várias coisas aqui que você pode trabalhar, né? Esse aqui também eu vou mudar um pouquinho, propriedades, cor, eu vou botar de verde aqui, tá? Texto, vou colocar médio, tá? No estilo a gente pode mudar o comprimento do campo aqui para a caixinha ficar menor, pode botar só 5, por exemplo, tá? Ficar uma caixinha mais bonitinha. E aqui, ó, a gente pode botar 5 também, por exemplo, 5, tá? Pronto. Isso não impede que aqui a gente escreva mais números assim, ó. Isso não impede, tá? Só uma questão de formatação do espaço mesmo, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui, né? Deixa eu deletar aqui. Pronto. Então por enquanto, ó, não tem nada aqui, né? Não está definido ainda que eu não coloquei valor numérico. Agora vem a parte que entra um pouco da matemática, que é o seguinte. A gente vai ter que determinar quem é o termo AN, né? Que é o enésimo termo da sequência. Então a gente precisa lembrar do termo geral da PA, né? Então como é que fica o termo geral da PA? A gente sabe a fórmula, né? É A1 mais N menos 1 vezes R. Então aqui eu vou escrever uma expressão que eu vou chamar de EXP, o número EXP igual primeiro termo, então primeiro, do jeito que está escrito ali, ó, primeiro termo, do jeito que está escrito na janela de álgebra aqui, tá? Vai vir mais, aí eu vou colocar aqui, aliás, né, faltou definir a posição, que é o N, né? Então aqui eu vou chamar de posição. Enter, criar controle deslizante, pronto. Aqui eu vou ocultar, exibir o objeto aqui. E aqui é a posição, né? Agora eu vou criar aqui uma nova caixa, campo de entrada. E aqui vai ser a posição. Eu posso escrever aqui posição N, tá certo? E o objeto vinculado à posição N vai ser exatamente quem? Vai ser o objeto posição aqui, ó. Eu vou dar OK. Então, posição 1, posição 10, Enter, décimo termo, e assim vai, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Agora vamos escrever quem é o AN, né? Então, a nossa expressão EXP, que eu chamei de EXP, que vai dar o AN, vai ser o primeiro termo. Então, primeiro termo, do jeito que está ali na janela de álgebra, mais, então eu vou abrir aqui um parênteses, vou colocar posição, do jeito que está na janela de álgebra, posição, menos 1, multiplicado, então, vezes, né, em cima aqui, shift, em cima do 8, né, vezes, razão, do jeito que está aqui na janela de álgebra. Na janela de álgebra está RA, então eu escrevo só RA. E vou dar Enter, tá certo? Então é claro que aqui ele não definiu aqui, ó. Tá com uma interrogação. Por quê? Porque eu não tenho o primeiro termo, nem a razão, nem a posição. Assim que eu colocar aqui, vamos fazer uma simples, números naturais. O primeiro termo é 1, a razão é 1, então vai somando de 1 em 1. E eu quero saber quem é o décimo termo, o oitavo termo. Eu dou Enter, tá? Então você percebe, o oitavo termo vai ser 8, ó. Tá somando 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 6 mais 1, 8. Então tá aqui o oitavo termo, né? Vamos fazer um diferente. Vamos colocar o primeiro termo igual a 1, mais a razão igual a 2. Então eu quero saber quem é o quinto termo agora. Quinto termo, eu dou Enter. Então vai ser os números ímpares, né? Então 1, 3, 5, 7, 9. Então o quinto termo é o 9, ó. O índice 5, né?
o A índice 5, digamos assim. Então tudo ok, tudo funcionando, tá? Só que eu quero exibir isso aqui nessa janela, informar para a pessoa aqui, né? O que acontece? Então o que eu vou fazer? Vou apagar isso aqui por enquanto. O que eu vou fazer agora? Eu vou exibir aqui texto. Vou fazer um texto aqui. Nesse texto eu vou colocar o termo na posição N é. E aqui eu vou atrás de objetos. Nesses objetos aqui eu vou colocar, ó, o EXP1, tá certo? Vou colocar o EXP1 que vai dar o resultado, tá? Então aqui eu dou OK. Pronto, aqui. Então vamos formatar um pouco esse texto aqui. Então vamos lá em propriedades, texto, colocar médio, colocar em negrito. A cor vou colocar em azul também. Pronto, aqui. O termo na posição N é. Então, ó, quando a gente definir aqui, essa interrogação aqui vai mudar, ó, vai assumir um valor numérico. Primeiro termo é 5, a razão é 2. Eu quero saber o termo que está na posição 20 e dou Enter. Ó, o termo na posição N é 43, tá certo? Então, tem várias formas de você trabalhar com isso aqui, tá certo? Então, essa aqui foi uma maneira. A gente pode aqui deixar de exibir esses rótulos aqui, ó. E no lugar de exibir esses rótulos aqui, a gente pode colocar aqui textos, tá bom? A gente pode colocar textos antes dessas caixas aqui, da maneira que a gente quiser trabalhar. Então, se você está achando feio esses rótulos, deixa eu desfixar aqui, né? Marcar essa opção. Então, se esses rótulos ficaram feios, a gente pode fazer também a formatação disso aqui em propriedades, estilo. Colocar tamanho 5 também, né? Para ficar do mesmo tamanho dos outros. E aí, o que eu estou dizendo? A gente pode inserir texto aqui, ó. Texto. Aqui você pode colocar o texto que você quiser. Você pode escrever primeiro termo igual e dar OK. Aí a posição desse texto aqui, você pode formatar o texto também, né, em propriedades, texto tamanho médio, negrito. Se quiser mudar a cor também, você pode colocar aqui uma cor diferente, tá? E aí pode posicionar o texto aqui de maneira que ele fique de frente aqui à caixa, ó, tá? Pronto, tá? Fixar objeto, então ele não vai sair daqui, ó. Você pode até mexer essa caixa aqui, tá? Mas aqui não vai mexer mais. Se você quiser deixar essa caixa aqui fixa também, então você clica com o botão direito, fixar objeto. Pronto, não vai mexer mais nada. Agora eu quero um texto e para razão. Então eu vou escrever razão, tudo maiúsculo, razão, tá? Vou dar OK. Também vou formatar esse texto aqui. Então vamos lá. Propriedades, texto, médio, negrito. A cor vou colocar aqui um verde, tá? Pronto. Agora eu vou puxar esse texto aqui. Aliás, eu quero duplo clique igual, né? E vou dar OK. Agora ficou melhorzinho. Agora eu vou arrastar para cá, deixar próximo aqui do número, tá certo? Tá um pouquinho mais, né, para ficar mais igualadozinho. E aqui, botão direito, fixar objeto. Aqui também, fixar objeto, beleza. E aqui, você vai colocar a posição do termo que você quer determinar, né? Então, qual é o texto que eu vou fazer aqui? Vamos lá, texto. Então, eu vou escrever N, simplesmente N, né? Só que é N minúsculo. Igual. OK. Então vamos lá, de novo, vamos formatar esse texto aqui. Então, vamos lá. Propriedades, texto, médio, negrito, cor. Colocar aqui amarelo, não fica muito vistoso, né? Talvez colocar aqui uma cor mais para um laranja, né? Pronto, então aqui, ó, vou arrastar para cá, N igual a 20. Tá certo? Pronto, então
O termo na posição N então ele vai dizer sempre qual é o termo que está na posição N, certo? Então as instruções que você pode dar para o seu aluno, né, ou para a pessoa que vai executar isso é o seguinte: você pode escrever aqui algumas instruções, né, em texto. Então você vai escrever: informe o primeiro termo da PA, vírgula, a razão e a posição N do termo que você deseja. Ponto. Em seguida, tecle Enter. Ponto. Ok. Tá? Então você tem aqui o texto, ó. Certo? E aí você pode formatar esse texto da maneira que você quiser aqui. Pode botar em negrito, pode botar aqui antes instruções, tá? Quanto ao botão, né? Quanto ao botão atualizar. Então aquele botão de reiniciar, a gente vem aqui em botão, clica aqui. A legenda do botão que eu vou colocar é reiniciar, tá? E aqui você vai ter o código do GeoGebra, né? O código do GeoGebra é o seguinte. Opa, deixa eu fechar aqui. O código do GeoGebra é o seguinte. Então o primeiro comando que eu vou colocar é atualizar construção. Construção tem que ser escrito dessa maneira aqui, tá? O A maiúsculo e o C maiúsculo também. Abre e fecha parênteses na primeira linha, tá? E aqui eu vou colocar OK, tá? Pronto, então vamos lá. O que esse botão vai fazer aí, né? Vamos ver o que ele faz. Então, digamos que aqui o primeiro termo é 2, a razão é 5 e eu quero o 11º termo. Aí eu dou Enter. Então, o 11º termo é 52. Se eu clicar reiniciar, ele não vai fazer nada ainda. Por que ele não vai fazer nada ainda? Porque ele não está atrelado a esses valores aqui. Tá certo? Não está atrelado ainda. Então, eu vou aqui nas propriedades dele, né? Programação. Então, eu tenho que colocar mais alguns comandos aqui nas linhas. Então, o comando que eu tenho que colocar é definir o valor, tá? Valor maiúsculo, abre e fecha aqui o parênteses. Aqui eu vou colocar o objeto, que é o objeto primeiro termo. Então eu escrever primeiro termo, vírgula, abre aspas, fecha aspas, tá? Aqui você vai dar Enter. Depois definir o valor de novo, abre o parênteses, fecha o parênteses. Aqui a gente vai colocar o objeto para redefinir o valor. Então, razão. A razão aqui, ó, é RA. Então, o objeto RA, vírgula, abre aspas, fecha aspas, tá? Então, ele vai zerar, né? Ele vai deixar em branco, digamos assim. Depois, de novo, definir o valor, abre, fecha parênteses, de quem? Do número N, né? O número N na janela de álgebra é a posição. Então você vai escrever posição do jeito que está escrito ali na janela de álgebra, tá? Vírgula, abre e fecha aspas, né? Enter. Beleza. Então, fecha agora. E aí vamos clicar em reiniciar. Então o que você percebeu? Quando a gente clicou em reiniciar, ó, ele deixou tudo em branco aqui, né? Então cada vez que você atualizar, isso vai acontecer. Então, por exemplo, se eu colocar 12, aqui a razão é igual a 5 e aqui o N igual a 34 e der Enter, então ele vai exibir que o termo que está na posição N, ou seja, o termo de posição 34, A índice 34 é 177, né? Se eu clicar em reiniciar, então ele vai apagar todos os campos aqui, tá bom? Aí se eu botar aqui 5, se eu botar aqui, sei lá, menos 4 e aqui eu botar o 20º termo, der Enter, então o termo na posição N é menos 71. Então você tem uma progressão aritmética decrescente. Clicou em reiniciar, esse botão, então vai zerar tudo aqui, ok? Vai deixar tudo em branco. Então é isso, uma atividade bem interessante.
Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Dessas dicas aí de construção. Um grande abraço e até os próximos vídeos.